E hoje é dia do professor Antônio Delfim Neto conversar conosco aqui na bancada e com os nossos ouvintes. Bom dia, professor, tudo bom? Bom dia, Thaís. Tudo bem com vocês? Tudo jóia. Professor, a gente quer ouvir o senhor hoje sobre inflação, porque são tantos índices indicando que há de fato agora uma aceleração dos preços e o senhor, que acompanha a nossa política e a nossa economia há tantas décadas, já passou por experiências de hiperinflação no nosso país. Queria colocar aqui alguns números, professor. Ontem foi divulgado o IPCA 15, que é a prévia da inflação oficial, 0,81% no mês de novembro, a maior taxa para o mês desde 2015. Em 12 meses, o IPCA 15 acumula 4,22%. E é claro, como em todos os índices, alimentos têm a maior alta. No caso aqui do IPCA 15, alta de 12,1% no ano é a alta dos alimentos. Se a gente olha para o IGPM, que tem outra metodologia, mas que é usado, por exemplo, na correção dos aluguéis, 23% é o índice do IGPM nos últimos 12 meses. O que é que está acontecendo, hein, professor? Thaís, na verdade você tem um movimento, temos que voltar às origens. Você teve uma grande queda da demanda global e da oferta global, produziu uma recessão muito profunda, que foi combatida com um programa fiscal e monetário relativamente bem sucedido. Esperava-se uma queda do PIB em torno de 7, 8%. Vamos terminar com 4,5%. A diferença deve ser atribuída à reação da política fiscal e da política monetária, uma combinação das duas. Agora, não há nenhuma outra solução. De fato, só a volta ao crescimento é que pode permitir uma redução das tensões que existem hoje na nossa sociedade. Essa volta ao crescimento exige um importante aumento do investimento público, que é indutor, inclusive, do investimento privado. O investimento privado cresce quando os agentes econômicos acreditam que o país vai crescer. E quem dá uma indicação de crescimento do país é o investimento público. Ora, com o crescimento das despesas obrigatórias, praticamente eliminou-se no Brasil o investimento público. Nós crescemos hoje muito pouco por conta desse fato. De forma que o problema todo se resume a este. Nós vamos ter que encontrar recursos físicos para aumentar o investimento público. E isso só pode ser feito se você controlar as despesas obrigatórias, que expulsaram o investimento público do orçamento. Portanto, nós precisamos realmente de uma PEC que seja capaz de controlar as despesas que crescem vegetativamente e criem espaços dentro do orçamento para a volta do investimento público, que é o começo do induzimento de investimento privado, e só com esse investimento, com essa soma do investimento público com o investimento privado, é que você vai, na verdade, reduzir o nível de desemprego, que é o nosso problema. Na verdade, o grande problema brasileiro está ligado a isto. É que você está com um nível de desemprego extremamente elevado, exigindo intervenções do Estado que nunca são perfeitas, exigindo, na verdade, que uma coordenação do Estado. Nós estamos à espera disso. Talvez seria interessante notar que quem tem uma ideia muito clara sobre isso é o Rodrigo Maia, e que nós deveríamos apoiar a proposta do Rodrigo de expandir o ano político pelo mês de dezembro, e no mês de dezembro voltarmos realmente uma PEC de emergência que contenha os gatilhos para que você possa construir em 2021 um espaço
importante para o investimento público nesse ano, e com isso começar a induzir o investimento privado. Professor, muito bom dia. Bom dia, Cláudio. Tudo bem, a gente tem visto aí, né, no terceiro trimestre, o Brasil registrou um crescimento estupendo, né, na economia, quase um padrão quase chinês, né, segundo alguns... Uma recuperação, não é? Uma recuperação. E isso impactou também na recuperação do emprego, etc. Mas tem um número que também me intriga muito, que o senhor pudesse explicar para a gente, nós que somos absolutamente leigos, no meu caso, absolutamente leigo em questões de economia, né? Como é possível, num ano pandêmico como este, né, a balança comercial ter um saldo positivo bastante significativo a esta altura do campeonato? Cláudio, essa é uma questão muito interessante. No fundo, as exportações foi o único espaço que sobrou para a expansão da economia. Isso se deveu ao quê? Se deveu, na verdade, à desvalorização do dólar. Essa expansão a que você se refere está muito associada ao barateamento dos produtos brasileiros no exterior, somado, obviamente, com uma grande eficiência do setor agroindustrial. Tudo isso contribuiu para que você pudesse ter uma força externa ajudando o crescimento interno. Professor Delfim, é o Zaidan que está falando, bom dia. Bom dia, Zaidan. Tudo bem. Essa pressão inflacionária, claro, muito distante, né? A Thaís mencionou os anos de hiperinflação, estamos com números muito distantes, léguas e léguas, mas essa pressão inflacionária pode fazer o Banco Central inverter a direção da Selic? Pode haver uma pressão para que a Selic suba? Não, na verdade, eu acho o seguinte, se você continuar com esse tipo de pressão inflacionária, inevitavelmente o Banco Central vai elevar a taxa de juros, o que seria criaria uma dificuldade enorme, mas é a obrigação dele manter, na verdade, a taxa de inflação no objetivo fixado politicamente. O importante é compreender que essa não é uma força inflacionária que está agindo por conta própria. Ela se deve, em larga medida, no próprio sistema da pandemia, onde você teve auxílios absolutamente necessários, se expandiram muito rapidamente contra uma oferta que estava mais ou menos constante. Por isso é que eu acho que ela não tem uma tendência a continuar. Ela é um movimento e que talvez não exija e não exigirá, se não tivermos um pouco de cuidado, uma elevação da taxa de juros. A elevação da taxa de juros seria uma coisa muito dramática. Primeiro, para dificultar ainda mais o equilíbrio fiscal, ampliar o endividamento público e depois você não ter e uma elevação da taxa de juros de longo prazo, cortando os investimentos. Por isso é que é importante, na verdade, compreender que você manter uma política fiscal segura, uma política fiscal apoiada numa decisão que, ao manter, na verdade, o nível de atividade, ela não cause uma perturbação maior no desenvolvimento do país. A elevação da taxa de juros pioraria muito a nossa situação. Professor, pelo que eu percebo, então, o senhor tem uma visão razoavelmente otimista em relação ao momento da inflação, né? Possibilidade de disparada de preços ou de início de algum descontrole no ano que vem, o senhor não enxerga, não, né? Não, na verdade, eu acho o seguinte, nós não podemos ser pessimistas com esse negócio. Nós realmente estamos numa situação delicada, sabemos da delicadeza da situação, sabemos quais são os instrumentos para corrigi-la, e é importante que a gente insista nisso.
não tem outra solução. Nós precisamos de um controle de gastos, nós precisamos de instrumentos para reduzir o crescimento das despesas obrigatórias que expulsaram o investimento público do orçamento. Professor Antônio Delfim Neto, sempre com a gente aqui na Rádio Bandeirantes. Obrigada, hein, professor? Até a semana que vem. Um abraço, até a semana que vem.